Olá, você que me assiste, tudo bem? Esse talvez seja um dos estudos mais profundos e delicados que eu já falei aqui no canal. Mas é preciso ser dito e explicado algumas coisas. Por isso peço coerência da sua parte, eu peço a sua atenção para não julgar, não fazer um pré-julgamento antecipado sobre o que eu irei explanar aqui. Como eu sempre digo, este é mais um estudo, esta é uma linha de raciocínio minha, mas que eu apresento as bases, as evidências, para que você pense por você mesmo aquilo que você vai escutar e ver nesse estudo. Não quero ofender a crença de ninguém, a fé de ninguém, apenas apresentar a história, tá bom? Pessoal, nós sempre fomos condicionados a crer em tudo aquilo que nos foi passado como sendo a plena verdade. E isso, eu falo, se tratando de religião, desde meninos, quando éramos meninos e meninas, nos foi ensinado os dogmas como a plena verdade. Isso em toda a religião é assim. Contudo, isso foi, talvez, em certa parte, um esforço em criar em nós essa tal verdade que foi construída ao longo dos séculos, que se por algum momento alguém questionasse essa verdade ou pensasse de forma diferente, este seria então considerado um herege, um elemento que serve às trevas e quem sabe até queimar no fogo do inferno. Mas, no tempo que nós nos encontramos hoje, e ao presenciarmos todo o avanço da tecnologia, da informação, eu entendo, isso aconteceu comigo também, porque quem procura estudar com afinco e seriedade, como eu sempre digo, tendo um pensamento crítico, buscando uma intuição espiritual para ver se aquilo é coerente, para buscar encontrar, talvez, o que seria considerado uma verdade maior, infelizmente, ou melhor dizendo, felizmente, acaba por encontrar muitas incoerências naquela verdade anterior que antes havíamos ouvido e aprendido por toda a nossa vida. Minha irmã, meu irmão, o que eu quero dizer é que tudo o que nós sabemos e aprendemos até hoje não pode ser levado literalmente como a plena verdade. E não é de se espantar que muitos pilares religiosos que se diziam santos, ao serem descortinados e mostrados ao mundo, todos através da mídia, nos mostra que talvez nunca tenham sido tão santos assim. Então eu volto a repetir que esse estudo nada mais é do que uma contribuição para que você pense por si mesmo e tire suas próprias conclusões, tá bom? Essa é a minha forma de ver, segundo os fatos, segundo a história e segundo o que a Bíblia diz. Não é achismo da minha cabeça. Então eu não apresento aqui doutrina ou credo religioso, apenas mais um estudo, uma linha de raciocínio que leva em consideração a coerência e a intuição espiritual como fator preponderante, ok? Está preparado? Está preparado? Eu começo, de fato, esse estudo dizendo que o sagrado habita em nosso interior. Jesus falou isso em Lucas 17. Portanto, não é algo externo. Aí vem uma pergunta. O que seria Deus? Algo exterior ou algo que se encontra em nosso interior? Bem, segundo a Bíblia, no Antigo Testamento, existe um Deus que é soberano, que criou todas as coisas, inclusive a humanidade, mas que se encontra oculto ao ser humano, inacessível, isto é, se esconde da sua criação. Bem, a resposta para isso é que o ser humano não poderia suportar a sua glória ao encontrar essa divindade e seria dizimado ao vê-lo. Este Deus foi conhecido como Javé ou Jeová. É um termo aportuguesado, vamos dizer assim, né? É o tetragrama. Bem, sabemos que em outras culturas além da judaica, também houve um Criador, que no início fez todas as coisas, fez a humanidade, mas que era conhecido por outros nomes, outros epítetos, porque Deus nada mais é do que um epíteto, certo? Assim aconteceu a separação das crenças e da fé, segundo a cultura de cada povo, segundo a crença de cada povo, que queria então para si o reconhecimento do seu Deus como o Deus verdadeiro. Então surgem todas as religiões, as crenças. Bem, seria um mundo criado por outras divindades então, mas com um ser que os liderava?
um Deus dos deuses, porque cada cultura apresenta o seu Deus, mas que todos têm em comum as mesmas características? Bem, essa ideia, pessoal, ela não pode ser descartada, pois se tratando de Bíblia, que eu já falei aqui em outros vídeos, no início do livro do Gênesis é dito justamente isso, que no início quem criou a humanidade, o nosso planeta, o nosso universo, foram os Elohim, que foram então liderados por Javé. Então veja que já no primeiro versículo do Gênesis está dito aí que no princípio criou Deus, né, os céus e a terra. Mas esse termo Deus, essa palavra, no original hebraico é Elohim. Veja o que é Elohim. É plural, são governantes, são juízes, são seres divinos, podem ser considerados como anjos e deuses. Então não sou eu que estou dizendo que foram deuses que criaram. É a Bíblia que está dizendo, tá certo? Estou mostrando as evidências para você. Só que essa não foi a concepção de Deus que nos foi ensinado, mas é o que o início da Bíblia afirma, não sou eu que estou dizendo, só não entende quem não quer. E se analisando essa passagem, entendermos que sobre todas essas divindades existe um ser maior, que sim, este poderia ser considerado como o verdadeiro soberano e criador, e que nunca se apresentou a esta criação, mas que está presente no interior de cada um, como Jesus falou em Lucas 17, haveria mais coerência, haveria mais entendimento. E veja que esse ser soberano não é Javé. Javé seria o Deus Todo-Poderoso, líder desses deuses, dessas divindades que controla tanto as trevas como a luz, mas que acima dele existe um soberano, o Pai, o verdadeiro Pai, que nós vamos falar, destrinchar nesse estudo, tá certo? Bem, e se o Deus que criou o nosso universo, tendo em vista esse pensamento que estou lhe apresentando, é apenas a divindade mais poderosa dentre outras, mas que está abaixo do soberano Criador, como fica nós enxergarmos esse Deus do Novo Testamento? Bem, veja que a perspectiva sobre esse ponto de vista que estou apresentando só pode ser comparado e verificado, meus irmãos, segundo os registros históricos que nós temos já pela arqueologia, enfim, a ciência, as descobertas que já têm sido feitas ao longo dos tempos e que através desses tempos tem sido registrado também no livro mais conhecido do mundo, que é chamado de Bíblia. Porém, as pessoas têm que entender que Bíblia é uma palavra que significa, como você está vendo, biblioteca ou coleção de livros. Portanto, nós temos que saber que ela foi escrita em diversas épocas por diversos autores e depois compilada em um livro só. Foram escritos livros separados, você tem que entender, e depois compilados em um único livro. E isso precisa ser visto com mais atenção, porque conforme os tempos se passavam, as culturas e as crenças eram modificadas dentro do contexto de quem escreveu a Bíblia. Irmãos, eu falo isso porque me parece, eu não sei para você, que o Antigo Testamento é muito diferente do Novo Testamento. E eu vou provar para você pelas Escrituras, não pelo meu achismo, porque existe um Deus descrito no Antigo Testamento, certo? Javé. Mas Jesus nos apresenta um outro conceito de quem realmente é o Pai no Novo Testamento. Isso pode ser percebido ao lermos ambos os testamentos. Eu vou apresentar aqui, pessoal, passagem das Escrituras, preste atenção no que eu vou lhe mostrar a partir de agora, tá? Porque nós vamos comparar Antigo e Novo Testamento e você tire as suas próprias dúvidas. João 1. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Veja que a palavra Deus aqui não é Javé ou Yehová, que depois eu vou mostrar que Deus no Antigo Testamento, lá era Yehová, mais conhecido como o Senhor Javé. Então diz, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Aqui o termo Deus do grego é Theos, que significa o quê? Esse Deus do Novo Testamento, pessoal, esse significa, a divindade suprema.
Veja no 2a, significa Deus o Pai. Aí diz a primeira pessoa da Trindade. Eu costumo dizer a primeira personalidade da deidade. Esse seria o termo mais adequado. Então veja que no Novo Testamento, aqui no Evangelho de João, está escrito que no princípio o verbo, esse verbo é o Logos, ou seja, o Filho que estava com Deus. E era Deus, porque é uma personalidade da deidade juntamente com o Pai. Mas agora vamos comparar essa passagem de João 1, tá? Porque ao lermos o Antigo Testamento, essa informação não se harmoniza muito bem, não. Eu vou lhe mostrar aqui, ó. Veja o que está escrito aqui em Isaías 43, que diz o seguinte, presta atenção. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Preste atenção. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Veja que aqui Senhor, eu sou o Senhor, esse Senhor está dizendo que é quem? Jeová, Javé, certo? Então veja que Isaías 43 diz que Javé, diz na verdade, né? Javé ele está falando através do grande profeta Isaías. Isaías registrou o que Javé estaria falando a ele. Javé diz que antes dele nenhum Deus existiu. Isto é, em outras palavras, que ninguém estava com ele desde o princípio e que fora de Javé não existe salvação. Ou seja, Isaías 43 entra em conflito com João 1. E ao voltarmos ao Novo Testamento, essa discrepância acontece novamente. Porque se nós lermos aqui em 2 Pedro 3,15, diz o seguinte, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Veja que aqui Senhor não é mais Javé. Se refere a quem? Ao Messias. É a mesma palavra, Senhor, só que no Novo Testamento esse Senhor não é Jeová, não é Javé, como eu mostrei na imagem anterior. Aí depois diz, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, Javé diz que lá ele é o Senhor e que além dele não há salvação. Mas no Novo Testamento diz que esse Senhor é o Messias e que é para nós termos por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ou seja, a salvação agora está no Messias. Então veja que dá uma certa confusão a gente entender se é o mesmo Deus, porque tem comportamentos diferentes e porque um leva o título de Messias, tendo por ele a salvação, e no Antigo Testamento Jeová diz que ele tem a salvação e não há salvação fora dele, não há outro Deus além dele. Além dessas passagens, vamos ver mais aqui, ó. É possível encontrar ainda outras que atestam essa mesma ideia que eu estou apresentando aqui. Veja, vamos voltar lá no Antigo Testamento, agora em Isaías 45, do 6 ao 7, que diz: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro, ou seja, não há outro Senhor. Aí agora complica, porque esse Senhor Javé diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Veja que esse Senhor, que se diz Javé, ele cria o mal. Para quem duvida que esse termo mal em Isaías não é no sentido de maligno, veja por si só, pelo dicionário Strong, o que quer dizer esse mal ali da passagem. Quer dizer ruim, desagradável, maligno, que causa dor, infelicidade e miséria. O Deus do Antigo Testamento afirma isso, não sou eu. Ele diz em Isaías que ele, Javé, ele cria e causa dor, ele cria infelicidade, a miséria, tudo que é de mal. Não sou eu que estou dizendo, eu estou apresentando um estudo para você pensar por si mesmo, tá?
Esse mal, quem cria isso? A divindade conhecida como Javé. Veja você mesmo, porque se nós pegarmos depois essa mesma passagem, olha ali o que diz, ó. Eu, o Senhor, quem é esse Senhor? Não é o Messias, não é aquele que apresenta um outro Deus no Novo Testamento. Esse que cria o mal do Antigo Testamento é Jeová, Javé. Está entendendo? Então não sou eu que estou dizendo isso, pessoal, é a Bíblia. Aí o que acontece? Quando vamos de novo ao Novo Testamento, algo surpreendente acontece. Porque, quer ver? Olha, pega essa passagem e agora vamos ler João 3, 19 ao 20, tentando harmonizar com Isaías 45. Aí complica tudo, porque diz, olha só, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Essas trevas, segundo Isaías 45, foi criada por Javé. Então, os homens amaram mais as trevas criadas por Javé do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal, ou seja, quem criou o mal, segundo Isaías 45, Javé criou o mal. Então, todo aquele que faz o mal criado por Javé odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Aí o que acontece? Esse Deus aqui, ele não se refere a Jeová, como eu mostrei. É Theos, tá? Divindade suprema. A primeira é o Pai, a primeira personalidade da deidade. E lembre-se também que o diabo não cria nada, nem mesmo as trevas, tá bom? Pega a Bíblia e me prova que o diabo cria as trevas. Além disso, vamos mais. Olha o que diz 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Olha isso, presta atenção. Deus é amor. Eu vou repetir de novo. Deus é amor. Tá? E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Pergunto-vos, o verdadeiro Deus que é amor, poderia criar o mal? Poderia um Deus de puro amor, que é amor, criar o mal para ser executado dentro de uma criação? Mais uma passagem que eu vou apresentar para você pensar por si mesmo. Eu não vou dizer o que você deve pensar. Leia e tire suas conclusões. Marcos 10, 18. E Jesus lhe disse, por que me chama de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Ninguém há bom. Está falando de bondade. Agora eu pergunto, você acredita que um Deus que é somente bom poderia criar o mal? Bem, eu vou chegando ao fim desse estudo, vou encerrando por aqui, porque é muita informação. Eu peço que você preste atenção e esmiúce esse estudo. Minha irmã, meu irmão, eu não estou aqui dizendo para você acreditar em mim de forma alguma. Eu estou lhe mostrando o que você tem em suas mãos na Bíblia, tá certo? Antes que as pessoas venham dizer que o que eu estou falando aqui é mentira, fale para os escritores da Bíblia que isso é mentira, não para mim, porque eu estou apresentando o que eles escreveram. Bom, vem uma pergunta. Quem é esse Deus que é somente luz que Jesus fala? Quem é esse verdadeiro Deus, então, William? Me fala. Bem, eu vou mostrar aqui, ó, o que nós vamos continuar no próximo estudo. Vou dar só uma pista para você aqui, ó. Veja aqui o que diz Deus na mesma passagem lá que nós lemos, que está no Evangelho de João, tá? Esse Deus, ele tá como a divindade suprema, Theos, tá? João 3,20. Aqui só o versículo 21, eu peguei só a palavra Deus, porque esse termo Deus, ele diz que é o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus, a divindade suprema, ou seja, a primeira personalidade do Pai, que é a quem Jesus se refere no Novo Testamento, porque em momento algum Jesus clama por Javé e Jeová. Ele clama por Pai. Isso nós vamos continuar estudando no próximo estudo. Por isso, minha irmã, meu irmão, não quero
ferir a sua crença, a sua fé. Estou mostrando apenas um estudo para que você pense por si mesmo e tire as suas conclusões. Se eu contribuir com alguma coisa, não esqueça, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito para não perder a continuidade desse estudo, tá? Compartilha com outras pessoas. Eu vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!